Pessoal, corrigindo os exercícios da aula sobre reação de neutralização e balanceamento. Nos exercícios de reação de neutralização, nós sempre vamos ter um ácido reagindo com uma base e produzindo sal e água. É sempre esse processo que acontece, um ácido. Então aqui, nós temos os ácidos, lembrando que ácido é sempre aqueles que começam com hidrogênio, reagindo com a base, que é sempre aquele que termina com OH, com hidróxido, e aí vai produzir o sal e a água. Poderia ter escrito primeiro a fórmula da base e depois a fórmula do ácido. Isso não diferencia em nada. Da mesma forma que também a gente pode escrever primeiro aqui a fórmula da água nos produtos e depois a fórmula do sal. Então, como é que a gente monta essa reação? O que acontece? Sempre o hidrogênio do ácido vai se juntar com o hidróxido da base. H mais H mais O, isso vai formar H2O, água. O cátion que sobrou vai se juntar com o ânion que sobrou. Então, o que vai produzir aqui? LiI, iodeto de lítio, certo? Sempre junta o hidrogênio do ácido com o OH da base e o cátion e o ânion que sobraram para formar o sal. Aqui, da mesma forma, o OH da base vai se juntar com o hidrogênio do ácido para produzir o que? H2O. Sempre H2O, sempre água. Ah, mas aqui tem 2 hidrogênios, prof. Como é que eu vou fazer se aqui só tem um OH? Vou aumentar aqui o número de hidrogênios na água? Não, senão a gente vai estragar a fórmula da água. Se o número de hidrogênios e de hidroxilas forem diferentes, a gente vai ter que igualar. Então, para que eu tenha 2 hidroxilas, 2 OH na reação, eu vou ter que pôr um 2 aqui na frente. E se eu tiver 2 hidrogênios e agora 2 hidroxilas, eu vou formar 2 moléculas de água. 1 de cada forma 1 molécula de água. 2 de cada forma 2 moléculas de água. 3 de cada formaria 3 e assim por diante. Agora a gente junta o cátion que sobrou, que é o potássio, e reparem que foram 2 cátions de potássio, né? Então no sal vai ter que ter aqueles 2 potássios. E o ânion que sobrou, que é o sulfato. Essa vai ser a fórmula do sal, sulfato de potássio. Aqui a gente vai juntar os 2 hidrogênios com as 3 hidroxilas. Ah, mas aqui é 2 e aqui é 3, como é que eu vou fazer para isso dar certo, para formar água? Tenho que igualar as quantidades. Olha só como a gente vai igualar. Se aqui tinha 2 hidrogênios, eu vou multiplicar a base por 2. E se aqui tinha 3 hidroxilas, eu vou multiplicar o ácido por 3. Para que isso, professora? Olha só, 3 vezes 2 dá 6, né? E 2 vezes 3 também dá 6. Então, eu igualei. Como é que eu faço para igualar quando os números são diferentes? Multiplico pelo número contrário. Se eu tenho 6 hidrogênios juntando com 6 hidroxilas, eu vou produzir 6 moléculas de água. E tudo que sobrou vai entrar na fórmula do sal. Sobraram alumínio e 2 cátions de alumínio, então Al2. E sobrou o ânion sulfato 3 vezes. SO4 3 vezes. Por que eu tenho que usar o parênteses aqui? Porque se eu escrevesse assim, SO4 3, representaria que tem 43 oxigênios nesta fórmula, e não é isso. São 3 vezes o grupo sulfato, SO4. Por isso precisa usar o parênteses. 3 hidrogênios aqui, 2 hidroxilas. Para igualar, vou ter que fazer de novo, multiplicar. 2 hidroxilas, então multiplico o ácido por 2. Tinha 3 hidrogênios, então vou multiplicar a base por 3. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidroxilas. 6 hidrogênios mais 6 hidroxilas formam 6 moléculas de água. Sobrou 3 cátions, cálcio, e ânion fosfato 2 vezes.
Ca3, PO4, 2. Aqui, 2 hidrogênios com 2 hidróxidos, 2 hidroxilas, vai formar 2 moléculas de água. Não preciso nem balancear, porque já está ok as quantidades. Um cátion bário vai se juntar com um ânion sulfito. Fechou. Um hidrogênio se juntando com 2 hidróxidos não tá bom. Vamos igualar. 2 hidrogênios juntando com 2 hidróxidos vai produzir 2 moléculas de água. Um cátion magnésio com um ânion NO3, mas quando nós multiplicamos o ácido por 2 aqui para fechar o hidrogênio, a gente acabou, por consequência, multiplicando também o ânion nitrato. Então, ele também vai ter que aparecer aqui 2 vezes na fórmula do sal. Um hidrogênio com 3 hidroxilas não fecha, por isso vamos ter que juntar 3 hidrogênios com 3 hidroxilas, e assim a gente produz 3 moléculas de água. Um cátion alumínio com o ânion cloreto, é um alumínio, mas quando a gente multiplicou aqui por 3, a gente vai ter 3 cloretos agora. Por que aqui eu não preciso botar um parênteses em torno do Cl para dizer que são 3 vezes o cloro? Porque aqui é um elemento só, repetindo 3 vezes. Aqui precisa do parênteses porque é esse grupo de elementos, NO3, que repete 2 vezes. Se a gente não usa o parênteses, parece que era só o oxigênio que estaria sendo multiplicado e não todo o grupo. Na segunda questão, eu digo que o ácido clorídrico do estômago, e não digo a fórmula, né? Então, tu vai ter que lembrar como é que escreve a fórmula do ácido ou pesquisar. Ácido clorídrico do estômago pode gerar azia e tudo mais, mas que essa azia, esse desconforto pode ser aliviado se tu ingerir leite de magnésio, que tem fórmula química MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. A reação aqui é uma reação de neutralização, reação de um ácido com uma base. Então, o mesmo esqueminha a gente vai montar aqui. Como são 2 hidroxilas para reagir com hidrogênio, nós vamos precisar ter 2 hidrogênios reagindo. E 2 hidrogênios com 2 hidroxilas formam 2 moléculas de água. Sobrou o cátion magnésio para o sal e sobrou o ânion Cl para o sal, cloreto. Mas 2 vezes o ânion cloreto, né? Então, MgCl2, que é o cloreto de magnésio. A questão 3, eu disse que um caminhão que transportava ácido sulfúrico, H2SO4, temos que lembrar como escrever a fórmula ou pesquisar, tombou na estrada, está vazando, vai causar um problemão, a não ser que alguém meio entendido vá lá e conserte esse problema jogando uma base em cima do ácido. Se jogasse água, pioraria o estrago. Se jogasse areia, talvez não conteria a agressividade do ácido, mas jogando uma base em cima daquele ácido vai neutralizar e diminuir os estragos. E aí a gente conclui a reação. 2 hidrogênios do ácido vão ter que reagir com 2 hidroxilas, por isso a gente vai ter que multiplicar a base por 2. 2 hidrogênios com 2 hidroxilas vai produzir 2 moléculas de água. 2 cátion sódio que sobraram aqui para o sal e um ânion sulfato. E aqui na questão 4 eu peço para a gente fazer o balanceamento. A gente já tem a reação pronta. Segundo a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso, os mesmos elementos que a gente tem antes da reação acontecer, ou seja, à esquerda da seta, nós temos que ter depois que a reação acontece, à direita da seta. E temos. E as mesmas quantidades que nós temos antes da reação acontecer, nós temos que ter depois que a reação acontece. Para isso, a gente vai usar o balanceamento
E para facilitar o balanceamento, como vocês viram no vídeo da explicação, facilita a gente usar a ordenzinha do macho. O que é isso? Primeiro a gente olha para os metais, depois a gente olha para os ametais, depois para o carbono, hidrogênio e por último para o oxigênio. Ah, mas eu não lembro o que é metal, o que é ametal, Sora. Lá na tabela periódica tem uma escadinha por aqui. Todo mundo que estiver da escadinha para a esquerda é metal. Todo mundo que estiver da escadinha para a direita é ametal. Então, quando a gente for olhar o chumbo lá na tabela periódica, nós vamos ver que ele está por aqui, na parte dos metais. Podemos começar, então, o balanceamento por ele. Temos um chumbo antes da reação e um chumbo depois da reação. Ótimo! Além do chumbo, nós vamos ver que o nitrogênio não é metal, ele está aqui nos ametais, o oxigênio está aqui nos ametais, mas o Na, o sódio, está aqui nos metais. Então, vamos balancear ele. Tem um sódio antes da reação e um sódio depois da reação. O sódio estaria ok. Balanceamos então os dois metais da reação, que são o chumbo e o sódio. Agora a gente vai para os ametais. E de ametal nós temos aqui o nitrogênio. Percebam que antes da reação, aqui dentro do parênteses tem um nitrogênio, mas tudo que está ali dentro está sendo multiplicado por 2. Então nós temos 2 nitrogênios antes da reação acontecer. Depois que a reação aconteceu, aqui nós tínhamos só um nitrogênio. Não se confundam, tá? Esse 3 é só do oxigênio. Então, 2 antes e só um depois. Bah, não tá legal isso, temos que corrigir. Para corrigir o balanceamento do nitrogênio, eu não posso colocar um 2 aqui no meio da fórmula, senão eu vou estar estragando a fórmula da minha substância. O que eu tenho que fazer, então, para ajeitar o nitrogênio? Vou ter que pegar 2 vezes esta substância toda, para que daí eu tenha 2 vezes o nitrogênio. Então, 2 nitrogênios antes, 2 nitrogênios depois, ok? Um outro ametal que nós temos é o iodo. Antes da reação temos um iodo e depois da reação temos 2 iodos. Precisamos ajeitar isso. Fazendo assim, ó, colocando 2 iodos antes da reação para fechar com os 2 iodos que nós temos depois da reação. Carbono nós não temos nesta reação, hidrogênio nós não temos, mas temos oxigênio. Percebam que aqui tem 3 oxigênios vezes 2, então tem 6 oxigênios antes da reação acontecer. Depois que a reação acontece, precisamos ter a mesma quantidade. 3 vezes 2, 6. Fechou o balanceamento, então, desta reação química. Na letra B, fazemos o mesmo procedimento. Primeiro, olhamos os metais. E Na, o sódio, é um metal. 1 sódio antes da reação, 2 sódios depois da reação. Para equilibrar, a gente vai pôr um 2 aqui. Outro metal que nós temos é o cobre. 1 cobre antes da reação, 1 cobre depois da reação. Show! Agora vamos para os ametais. Oxigênio e hidrogênio são ametais, sim, mas eles estão mais lá no fim da nossa ordem do balanceamento. Então, vamos primeiro para o enxofre. Temos um enxofre antes da reação e temos um enxofre depois da reação. Enxofre, ok. Carbono nós não temos, hidrogênio temos. Olha aqui, tinha um átomo de hidrogênio, mas como nós multiplicamos o NaOH por 2, agora nós temos 2 hidrogênios antes da reação, que vai fechar com os 2 hidrogênios que nós temos depois da reação, ok? E oxigênio. Aqui no NaOH tem um oxigênio, mas como nós pegamos 2 vezes essa substância, a gente vai ter 2 átomos de oxigênio aqui.
No sulfato de cobre, nós temos 4 átomos de oxigênio. Logo, antes da reação acontecer, aqui tem 2 oxigênios, aqui tem mais 4, temos 6. É preciso ter a mesma quantidade depois. Aqui no sulfato de sódio temos 4 oxigênios, beleza? E aqui no hidróxido de cobre temos 2 oxigênios, fechou os 6. Então, no balanceamento só precisava colocar esse 2 aqui e estava ok. Na letra C, mesmo procedimento, começamos com os metais. São 2 alumínios antes da reação, depois da reação só tinha 1. Para igualar, vai um 2 aqui. Depois nós vamos para os ametais, temos o cloro. Antes da reação a gente tinha só um cloro. Depois da reação tem 3 cloros e esses 3 cloros ainda estão multiplicados por 2, olha aqui. Porque a gente teve que colocar esse 2 para ajeitar o balanceamento do alumínio. Então, 3 cloros vezes 2 dá 6 átomos de cloro, né? Por isso, nós vamos ter que ter 6 HCl para fechar o balanceamento do cloro. Depois, nós vamos para o carbono. Aqui, ó, dentro do parênteses, tem um átomo de carbono, mas tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 3. Logo, nós temos 3 átomos de carbono antes da reação acontecer. Depois que a reação aconteceu, vamos ter que ter os mesmos. Aqui, nós percebemos que só tem um carbono. Não se confundam, esse 2 é só do oxigênio. Como aqui antes da reação tinha 3, para fechar 3 depois, vamos colocar um 3 aqui no CO2. Depois do carbono, a gente balanceia o hidrogênio. Temos 6 hidrogênios antes da reação acontecer. Depois que a reação aconteceu, nós temos somente 2. Para fechar esse balanceamento, vai um 3 aqui na frente da água, porque 3 vezes 2 vai fechar os 6 hidrogênios. Por último, o oxigênio. Temos 3 oxigênios aqui vezes 3, então tem 9 oxigênios aqui. Antes da reação. É preciso ter os mesmos 9 depois da reação. Em cada molécula de água tem um oxigênio, mas são 3 moléculas de água, então temos 3 oxigênios aqui. Em cada molécula de dióxido de carbono tem 3 oxigênios, mas em cada molécula de dióxido de carbono tem 2 oxigênios, mas são 3 moléculas. Então, 2 vezes 3, 6. 3 mais 6, fechou com os 9 que nós tínhamos aqui. Na letra D, metais primeiro. Temos 3 magnésio depois da reação e só tinha 1 antes da reação. Para equilibrar, vai um 3 aqui. A metais, nós temos 2 bromos vezes 3 agora, né? Então, 2 vezes 3, 6 átomos de bromo. Para fechar o balanceamento com a quantidade que eu tenho depois da reação, vou ter que botar 6 HBr aqui. Outro ametal que nós temos nessa reação é o fósforo. Antes da reação tinha 1 átomo de fósforo aqui. Depois da reação, olha só, tudo que está aqui dentro do parênteses está multiplicado por 2. Então temos 2 fósforo. 2 fósforo depois da reação, para igualar, vamos ter que multiplicar o ácido fosfórico aqui por 2. Carbono não temos, hidrogênio. Tinha 3, mas multiplicamos por 2, então tem 6 hidrogênios agora. E fechando com 6 hidrogênios que nós temos aqui depois da reação. Oxigênio, nós tínhamos 4 antes da reação, mas multiplicamos por 2. Então temos 8 oxigênios, que vai fechar com os 4 vezes 2 que nós temos aqui depois da reação. 8 oxigênios também. Por último, o bário é um metal, tem um bário antes e tem 3 bários depois da reação. Para equilibrar, vai um 3 aqui. O lítio também é um metal, tinha 3 lítios antes da reação
e 2 lítios depois. Bah, como é que eu vou fazer agora, professora? Fazer como a gente fez antes, nos exercícios anteriores. Se os números são diferentes, nós vamos multiplicar ao contrário. Ou seja, se aqui nós tínhamos 2 lítios, eu vou multiplicar a substância que tem o lítio aqui antes da reação por 2. Se aqui eu tinha 3 lítios, então eu vou multiplicar a substância que tem o lítio aqui por 3. Daí nós vamos ter 2 vezes 3, 6 lítios, 3 vezes 2, 6 lítios. Fechou. Acabamos os metais, vamos para os ametais. O fósforo é um deles. Tínhamos um fósforo aqui, mas multiplicamos a substância por 2. Então, temos 2 fósforos. Fechando com os 2 fósforos que nós temos depois da reação. Agora, nós vamos para o carbono. Tínhamos um carbono, mas multiplicamos por 3. Então, temos 3 carbonos antes da reação acontecer. E depois que a reação aconteceu, tínhamos um carbono, mas multiplicamos por 3, fechou o balanceamento do carbono. Hidrogênio não tem nessa reação, oxigênio, temos 3 vezes 3, 9 oxigênios aqui. Aqui também tem oxigênio, era 4, mas multiplicamos por 2 a substância, então 4 vezes 2 dá 8. Antes da reação química ter acontecido, nós tínhamos 9 mais 8, 17 oxigênios. Depois que a reação aconteceu, aqui tem 4 vezes 2, 8 oxigênios, mais 3 vezes 3, 9 oxigênios, fechando os mesmos 17 e deixando a reação balanceada. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me chamem, me procurem. Um abraço.